Paz do Senhor a todos do nosso canal, aqui é o Pastor Juninho do Espírito Santo. Estamos com a nossa lição juvenis, gravando agora, pessoal, 5h30, sábado, e para que possa estar com vocês aí estudando essa palavra, esse tema de hoje. E o nosso tema hoje é lição número 9, Jonas e Miqueias. É a nossa lição aí. Já quero agradecer a cada um de vocês que tem comentado no canal, tem dado sua opinião, tem falado, tem mandado abraço. Lembrando que se você mandar um alô para nós hoje aí nessa aula, na próxima aula estaremos aí mandando um abraço para você. Então só você mandar um oi, um alô aí, a paz, e nós estaremos na próxima lição daí mandando um alô também para você. Eu tinha mandado, deixa eu ver aqui, eu queria estar mandando um abraço, deixa eu achar onde que é. Se eu encontrar aqui, eu vou estar mandando um abraço. Deixa eu apertar a pausa aqui, vamos lá. Não estou encontrando, queria estar mandando um abraço aí, mas vai sem abraço mesmo aqui. Lição número 9, Jonas e Miqueias, é o tema da lição. E ele te declarou: o homem, ó homem, o que é bom? O que é que o Senhor pede de ti, senão que pratiques a justiça e ames a beneficência e andes humildemente com o teu Deus. Miqueias capítulo 6 e o versículo de número 8. É o tema, é o versículo dessa lição. E aí nós começamos a leitura do texto, vai estar lá em Jonas capítulo 1, vai estar também em Miqueias capítulo 4, porque fala o tema dos dois, na verdade, profetas aí, tanto Jonas como Miqueias. E o texto começa falando a respeito do profeta Jonas, um profeta nacionalista. E aqui ele vai dizer do texto: o livro de Jonas inicia-se com a identificação do profeta como filho de Amitai. É o início do livro dele. Ele recebeu a comissão de Deus para anunciar o julgamento à cidade de Nínive. Então era uma principal cidade do Império Assírio, e ele tinha essa incumbência de levar uma palavra para que esse povo se arrependesse. Era uma palavra de julgamento, era algo que esse povo teria que se arrepender ou seriam destruídos. Essa era a incumbência de Jonas. E quando nós olhamos esse texto, pode passar na cabeça o seguinte pensamento: que Jonas poderia estar com medo, que Jonas de repente poderia estar preocupado, porque esse povo aqui era um povo, na verdade, que eles eram muito violentos, e pelo fato de serem violentos traria algum medo também. Mas também dentro da história a gente para pensar um pouquinho que Jonas de repente poderia, ele tinha certeza que Deus, se ele se arrependesse, Deus perdoaria realmente o pecado deles, e Jonas de repente não gostaria que Deus perdoasse esse povo que tinha feito muito o povo hebreu sofrer por causa das atrocidades que eles faziam, a violência que eles tinham. Também é uma ideia que a gente acredita que pode ter acontecido. Mas o profeta foi convocado pelo Senhor para anunciar a iminente destruição dessa cidade. E caso não se arrependesse, então seria destruída esse povo, que era uma nação muito cruel e que poderia prejudicar Israel, como está escrito aqui na lição. O profeta, portanto, fugiu, pois sabia que Deus era misericordioso. Tal, essa ideia que eu passei aqui para vocês, que pode ser que seja isso também. Jonas achava que eles não deveriam ser perdoados. Contudo, tal decisão não estava no seu controle. Então o Senhor fez prevalecer a sua vontade, criando meios para que Jonas cumprisse tal missão. Houve meios para que ele cumprisse missão. Os planos de Deus são sempre os melhores, e por isso devemos obedecer a sua ordem, mesmo que isso signifique renunciar às nossas ambições pessoais.
ele tinha planos, Deus tinha planos, e Jonas não tinha como fugir disso. Tanto que você vê na história aqui de Jonas, que Jonas correu, Jonas tentou escapar de Deus, tentou fugir da responsabilidade que ele tinha. Na continuação aqui, ao receber a ordem divina para cumprir a missão em Nínive, Jonas então foi para uma direção oposta. Ele comprou uma passagem para Tarsis, onde muitos estudiosos atribuem a localização a uma antiga colônia fenícia da Espanha. Entretanto, no meio da viagem, houve aquela tempestade, e essa tempestade que aconteceu ali, os homens que estavam ali acharam que era algum dos deuses que eles acreditavam que estava revoltado, e de repente, para acharem isso é porque foi de repente essa tempestade, e eles conhecendo o mar, sabiam que não acontecia daquela forma, não sei como foi, por isso que esse pensamento deles, e aí eles sortearam, fizeram um sorteio para descobrir quem era o culpado, quem seria o culpado dessa situação. Alguém deveria ser. Deixa eu apertar a pausa aí, continuando, gente. E aí teve essa tempestade que ocorreu e eles fizeram um sorteio, e nesse sorteio saiu o nome de Jonas. Perguntaram para Jonas o que ele teria feito, qual que seria. Ele admitiu que estava desobedecendo a Deus. Pediu para que eles lançassem ele no mar. Eles se preocuparam, imagine se a gente lança esse cara no mar. O que vai acontecer? Mas ele falou que poderia sim lançar. Eles lançaram, um grande peixe engoliu ele, e ele ficou ali 3 dias no ventre do peixe. Deu para ele orar ali dentro. E Deus deu uma oportunidade para ele. E ele foi vomitado em uma praia, a praia que ele foi vomitado. Depois ele foi caminhando até o lugar onde era a cidade de Nínive. E lá ele pregou, lá ele falou, lá ele conversou, para que o povo se arrependesse. Entra no tópico aqui a profecia de Jonas, que diz que a mensagem central do livro de Jonas é a magnitude da misericórdia divina. A própria história do profeta consiste na mensagem central do seu livro, ou seja, o quanto Deus ele é misericordioso, o quanto Deus ele tem misericórdia. E aqui vai dizer que Jonas ele fugiu da comissão divina e por isso quase morreu. Ao se arrepender dentro do ventre do peixe, das profundezas das trevas, Deus deu uma oportunidade para ele, ele não desprezou essa oportunidade e foi anunciar, e anunciou durante 40 dias o juízo divino sobre aquele povo que se converteram, jejuaram e se humilharam, desde os animais até as pessoas. E o Senhor então cumpriu, que não destruiu, pelo menos naquele período, naquele momento, esse povo, porque realmente Deus foi misericordioso. Então Deus ele é misericordioso. Compreender a magnitude da misericórdia divina é aceitar que Deus tem critérios próprios e insondáveis para determinar de quem ele se compadecerá. Jonas não aceitava esse fato, mas não importava. Deus queria dessa forma. E Deus então faz isso na vida de Jonas. No Novo Testamento ele vai dizer aqui na lição que observamos muitos que eram pecadores e aos olhos humanos não merecedores da graça divina, mas que diante do encontro com Jesus também receberam perdão. Aí vai citar aqui Mateus publicano, Zaqueu, chefe dos publicanos, mulher samaritana, Saulo de Tarso e muitos outros aí foram alcançados pela misericórdia de Deus. Aí entra no segundo, que é o nome do profeta Miqueias. Não falam muito sobre ele, e a profecia de Miqueias, aqui, tema central da profecia de Miqueias, ele apresenta juízo divino, mas apresenta salvação messiânica. Ele era o profeta, viveu no tempo aí de Isaías, Oséias, vivia no Reino do Sul, e a mensagem dele de Israel quanto a Judá, além do juízo divino, Miqueias é o profeta que fala sobre o surgimento do Messias. Ele até falou a localização aonde ele nasceria, que Belém e Efrata.
Então ele vai falar tudo isso. O livro aborda a destruição e exílio como consequência dos pecados da injustiça social, corrupção, falsidade dos líderes, sacerdotes e falsos profetas. Ele julga isso, ele condena isso, fala que Deus está condenando isso. E fala dessa promessa de restauração do remanescente, que seria com Deus, que Deus ainda iria abençoar. Apesar do cenário ser de completa destruição dos pecados, Israel e Judá, ele manteve a promessa de restauração. E aqui vai dizer que chegará o tempo que o Senhor governará o mundo a partir de Jerusalém, e será um período de paz, felicidade e santidade. O reino de Deus será estabelecido quando o Senhor voltar para destruir o mal e formar a justiça. Essa esperança deve habitar o coração dos crentes que aguardam a volta do Senhor Jesus. Então você vai olhar a respeito desses dois profetas que nós falamos hoje nessa pré-aula, Jonas e Miqueias, e algo tão tremendo que é a profecia e coisas que se cumpriram e coisas que irão também se cumprir, para que você venha guardar no teu coração. Conclusão, Deus tem um juízo reservado para cumprir sobre toda a iniquidade cometida em toda a terra. Entretanto, ele espera de seu povo ao menos 3 atitudes honrosas: praticar a justiça, amar com misericórdia, caminhar com humildade. Essa é a vontade de Deus, que precisa ser obedecida e corresponde ao estilo de vida proposto pelo Evangelho. Que Deus nos ajude a cumpri-lo enquanto aguardamos esperançosamente pelo grande dia da volta de nosso Senhor Jesus. Que você guarde no teu coração, que você mande mensagem para nós. Inscreva-se no canal, dá um alô aí, tá bom? Deus abençoe, em nome de Jesus, a todos. Paz do Senhor. Até, vamos fazer só a oração. Pai, em nome de Jesus, pedindo que o Senhor abençoe a vida de cada um, derrama do teu poder, a tua graça, a tua unção sobre cada aluno juvenil, da classe juvenis, cada professor, que o Senhor venha estender as tuas mãos poderosas também. Em nome de Jesus pedimos e agradecemos. Amém. Pessoal, Deus abençoe vocês em nome de Jesus e até.